Olá, este é o primeiro de uma série de 8 vídeos que vão abordar o tema escrituração contábil. Nesse primeiro vídeo, vamos discutir aspectos conceituais sobre escrituração contábil, questões de normatização da escrituração contábil, vamos trabalhar também o método das partidas dobradas e vamos entender o significado e a utilização das expressões débito e crédito na contabilidade. Escrituração contábil. A escrituração contábil é o processo de registro dos fatos que provocam mudanças na posição patrimonial e financeira de uma entidade. Tais fatos surgem das operações ou atividades com as quais as entidades se envolvem para atingir os objetivos para os quais foram criadas. Então vamos ver agora alguns exemplos de operações que geram fatos contábeis que devem ser registrados pela contabilidade. Então nós temos compras de materiais, vendas de produtos, pagamento de empréstimos, recebimento de clientes, depósitos bancários, pagamento de salários, recolhimento de impostos e aquisição de máquinas. Esses registros contábeis desses fatos patrimoniais ou desses fatos contábeis devem ser feitos em livros. Então, quais são esses livros contábeis utilizados na escrituração? Bom, o primeiro livro do qual nós vamos tratar é o livro diário. O livro diário é um livro obrigatório para todas as empresas e registra os fatos contábeis em partidas dobradas, em ordem cronológica do dia, mês e ano em que os fatos ocorreram. Em cada registro são apresentados todos os elementos envolvidos em cada fato contábil. Então, numa mesma página do livro diário, nós vamos encontrar diferentes registros contábeis registrando diferentes operações da empresa, numa mesma página do livro diário. E em cada registro contábil especificamente, nós vamos encontrar todos os elementos que estão envolvidos naquele fato que está sendo registrado. O próximo livro do qual nós vamos tratar é o livro Razão. O Razão também é um livro obrigatório, ele é exigido por lei e consiste no agrupamento de valores em contas que representam cada um dos elementos do ativo, do passivo, do patrimônio líquido, das receitas e das despesas. Então, diferente do diário, o Razão abre uma página para cada elemento patrimonial em particular. E naquela página específica, nós só vamos encontrar registros contábeis relacionados àquele elemento patrimonial específico. Os registros dos fatos contábeis no Razão são realizados de forma individualizada, oferecendo um controle de cada conta, de cada elemento patrimonial. Agora vamos ver um pouco da normatização sobre escrituração contábil. Mais especificamente, vamos tratar das formalidades da escrituração contábil. De acordo com o item 5 da ITG 2000-R1, que é uma norma do Conselho Federal de Contabilidade que trata exclusivamente de escrituração contábil, a escrituração contábil deve ser executada, letra A, em idioma e em moeda corrente nacionais. Letra B, em forma contábil, que como a gente vai ver mais à frente, é com a utilização do método das partidas dobradas. Letra C, em ordem cronológica de dia, mês e ano. Letra D, com ausência de espaços em branco, entrelinhas, borrões, rasuras ou emendas. E letra E, com base em documentos de origem externa ou interna, ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos contábeis. Regra geral, cada uma das operações que a empresa incorre vai estar registrada em algum tipo de documento. E é com esses documentos que a contabilidade faz o registro contábil, com base nesses documentos. Ainda sobre as formalidades da escrituração contábil, nós temos agora o item 6 da ITG 2000-R1, que indica que a escrituração em forma contábil, de que trata o item 5, deve conter no mínimo: letra A, a data do registro contábil, ou seja,
a data em que o fato contábil ocorreu. Letra B, a conta devedora ou as contas devedoras envolvidas no registro do fato contábil. Letra C, a conta credora ou as contas credoras envolvidas no fato contábil. Letra D, histórico que represente a essência econômica da transação ou o código de histórico padronizado, neste caso, baseado em tabela auxiliar, inclusa em livro próprio. O histórico é uma descrição do fato contábil que está sendo registrado. Letra E, o valor ou os valores envolvidos no registro contábil. E letra F, informação que permite identificar de forma unívoca todos os registros que integram um mesmo lançamento contábil. É o que acontece no livro diário. Vamos falar agora sobre o método das partidas dobradas. A forma contábil indicada na letra B do item 5 da ITG 2000-R1, pela qual a escrituração contábil deve ser executada, refere-se ao método das partidas dobradas. Segundo o método das partidas dobradas, hoje universalmente aceito, o registro de qualquer operação implica que a um ou mais débitos, numa ou mais contas, deve corresponder um ou mais créditos em uma ou mais contas. No método das partidas dobradas, são criadas contas para representar cada um dos elementos formadores e modificadores do patrimônio. Como elementos formadores, nós temos os elementos do ativo, do passivo e do patrimônio líquido. E como elementos modificadores, nós temos as receitas e as despesas. No método das partidas dobradas, as expressões débito e crédito são utilizadas para representar aumentos e diminuições nos saldos das contas. Então nós vamos verificar que algumas contas têm os seus saldos aumentados com débitos e diminuídos com créditos. Já outras contas funcionam de forma exatamente inversa. Elas têm os seus saldos aumentados com créditos e diminuídos com débitos. Veremos isso mais à frente. Então, quais seriam as consequências da correta aplicação do método das partidas dobradas? A primeira consequência seria a seguinte: a soma dos valores debitados deve ser sempre igual à soma dos valores creditados. E a segunda consequência, a soma dos saldos devedores deve ser sempre igual à soma dos saldos credores. Vejamos agora a origem das expressões débito e crédito. Débito vem do latim debis, que significa devido a mim ou que pertence a mim. Portanto, se a palavra débito significa devido a mim, logo o ativo é de natureza devedora, pois os bens e direitos pertencem à empresa, ou seja, são devidos a ela. Crédito vem do latim credo, que significa confiança ou crença. Se a palavra crédito significa confiança, logo quem vende a prazo tem confiança na empresa, ou seja, acredita que ela vai pagar a dívida. E as dívidas e obrigações são lançadas no passivo, daí esse grupo ser de natureza credora. O mesmo ocorre com o patrimônio líquido, pois o investidor, o proprietário, colocou recursos na empresa, acreditou nela. Agora nós vamos ver o funcionamento das expressões débito, crédito e saldo para a contabilidade. Então, para cada conta, nós verificaremos se ela tem o seu saldo aumentado com débitos ou créditos, se o saldo dessa conta é diminuído com débitos ou créditos e qual é a natureza deste saldo, se a natureza é devedora ou credora. Bom, para as contas de ativo, nós precisamos assimilar essa primeira informação. Ativo aumenta com débitos. Logo, se o ativo aumenta com débitos, ele só pode diminuir com créditos. E se os ativos aumentam com débitos, o seu saldo só pode ser devedor. Para o passivo acontece o contrário, né? O ativo aumenta com débito, o passivo aumenta com créditos.
E se o passivo aumenta com créditos, ele diminui com débitos. E se o passivo aumenta com créditos, o seu saldo será credor. O mesmo vale para o patrimônio líquido. Patrimônio líquido aumenta com créditos. Se aumenta com créditos, diminui com débitos. E se o patrimônio líquido aumenta com créditos, o seu saldo é credor. Agora vamos às receitas. Receitas, por definição, provocam aumentos no valor do patrimônio líquido. Logo, as receitas devem funcionar de forma exatamente igual ao patrimônio líquido. Então, receitas aumentam com créditos, diminuem com débitos e tem saldo credor. Já as despesas provocam, por definição, reduções no valor do patrimônio líquido. Logo, as despesas devem funcionar de forma contrária ao patrimônio líquido. Portanto, despesas aumentam com débitos, diminuem com créditos e tem saldo devedor. Nós podemos ter dentro de cada um desses grupos contas redutoras. As contas redutoras funcionam de forma exatamente contrária às contas do grupo a qual pertencem. Portanto, se nós tivermos uma conta redutora do ativo, essa conta vai ter o seu saldo aumentado com créditos, as diminuições acontecerão com débitos e o saldo será credor. Se por acaso for uma conta do passivo, essa conta vai aumentar com débitos, vai diminuir com créditos e terá saldo devedor. E aí, gostaram desse vídeo? Se gostaram, não deixem de dar uma curtida, de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com suas redes de relacionamento. Se precisarem entrar em contato com a gente, use esse e-mail que está aí no final da tela. Até a próxima!